Eu lembro de um dia específico. Não foi um dia ruim. Na verdade, foi um dia completamente normal. Eu acordei, tomei café, fui trabalhar. E no meio da tarde, do nada, meu coração começou a disparar. Não tinha motivo. Ninguém tinha me assustado. Não tinha nenhuma notícia ruim. Era só um disparo. Do nada. Junto com isso veio um aperto no peito. A sensação de que alguma coisa muito ruim estava prestes a acontecer. Só que eu não sabia o quê. Passei o resto do dia esperando a notícia ruim, o telefonema, o problema. Nada veio, mas o aperto ficou. Eu fui dormir com ele, acordei com ele, e no dia seguinte estava lá de novo. Eu pensei, é estresse, é cansaço, vai passar. Não passou. E o que me assustou mais do que o aperto em si foi que eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. O problema de viver com ansiedade sem saber que é ansiedade é que você inventa outras explicações. Eu achei por um bom tempo que eu era fraco, que as outras pessoas passavam por pressões maiores e não ficavam assim. Então o problema tinha que ser eu. Eu era sensível demais, exagerado demais. Precisava endurecer. Tentei isso por um tempo. Tentei me convencer de que estava tudo bem. Ia para a academia, trabalhava mais, me distraía. E funcionava, enquanto eu estava distraído. Mas toda vez que ficava quieto, ela voltava. Eu tinha medo do silêncio. Medo de deitar e não ter nada para pensar, porque aí aquele aperto tomava conta. Então, eu enchia minha vida de barulho. Telefone, série, música, qualquer coisa. Não porque eu gostava, mas porque o silêncio doeu. E tinha outra coisa que eu não contava pra ninguém. Eu imaginava cenários, o tempo todo. Há acidentes que poderiam acontecer, doenças, perdas. Eu ficava ensaiando mentalmente situações ruins que nunca aconteciam e achava que isso era normal. Achava que todo mundo fazia isso. Não fazia. Mas eu não sabia disso ainda. Hoje, quando olho para trás, eu vejo os sinais com uma clareza que doía ter na época. Eu dormia mal, toda noite. Não porque não estava cansado, estava exausto, mas a cabeça não parava. Eu deitava e começava aquele filme. Tudo o que eu precisava fazer, tudo que podia dar errado, tudo que eu tinha falado errado no dia. Eu chamava isso de ser responsável, de planejar. Era ansiedade. Eu tinha dificuldade de me concentrar. Começava uma coisa e minha mente já pulava para a próxima. Vivia com a sensação de que precisava estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu chamava isso de ser produtivo. Era ansiedade. Eu ficava irritado com facilidade. Não era raiva. Era mais uma impaciência de vidro. Qualquer coisa pequena que fuga do plano me tirava do seixo. Eu chamava isso de ser perfeccionista. Era ansiedade. E o mais revelador de todos, eu vivia com medo de fazer algo errado na frente dos outros. Revisava mensagens 10 vezes antes de enviar. Ensaiava conversas na cabeça antes de terê-las. Me preocupava com o que as pessoas iam achar. Eu chamava isso de ser cuidadoso. Era ansiedade. Todos esses sinais estavam lá. Sempre estiveram. Eu só não sabia o que estava vendo. O momento que tudo mudou não foi dramático. Não foi uma crise. Não foi uma emergência. Foi uma conversa simples. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa descreveu como ela se sentia. E eu fiquei parado, porque ela estava descrevendo exatamente o que eu vivia, com as mesmas palavras, as mesmas sensações, o mesmo aperto. E ela disse: minha terapeuta me disse que isso é ansiedade. Eu lembro de ficar quieto por um tempo depois disso, processando ansiedade. A palavra soava estranha para mim. Na minha cabeça, ansiedade era crise, era choro, era não conseguir sair da cama. Eu funcionava, eu trabalhava, eu ria. Como podia ser ansiedade? Mas fui pesquisar. E foi como ler um relatório sobre mim mesmo. Dificuldade para dormir,
pensamentos repetitivos, imaginação catastrófica, dificuldade de concentração, irritabilidade, medo excessivo de julgamento, aperto no peito sem motivo. Era tudo eu. E sabe o que eu senti quando percebi isso? A primeira coisa que eu senti não foi medo, não foi vergonha, foi alívio, porque finalmente aquilo tinha um nome. E se tem nome, tem explicação. E se tem explicação, tem caminho. Depois que eu entendi o que estava acontecendo, fui entender o porquê. E quero compartilhar isso com você de um jeito simples, sem termos complicados, do jeito que eu queria que alguém tivesse me explicado. A ansiedade não é um defeito, é um sistema de alarme. O seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala. Ela é a parte que detecta perigo. Quando você vê um carro vindo em alta velocidade, é ela que faz seu coração disparar e seu corpo agir antes de você pensar. Esse sistema nos manteve vivos por milhões de anos. O problema é que, em algumas pessoas, esse sistema está calibrado demais. Ele dispara não só para perigos reais, mas para possibilidades, para e se, para cenários que existem só na sua cabeça. E quando isso acontece de forma frequente e intensa, é o que a psicologia chama de transtorno de ansiedade. A OMS estima que 264 milhões de pessoas no mundo vivem com isso. No Brasil, somos o país mais ansioso do planeta, segundo os dados. Você não é fraco. Você é um ser humano com um sistema nervoso que aprendeu a estar em alerta permanente. Isso pode ter várias origens: genética, criação, traumas, ambiente. Muitas vezes uma combinação de tudo isso. Mas o mais importante que aprendi é o seguinte: a origem não importa tanto quanto o que você faz com ela. Quero ser honesto com você sobre o que mudou. Não quero pintar um quadro lindo de transformação total, porque a vida não funciona assim. O que mudou primeiro foi a relação que eu tinha com o que sentia. Antes, quando o aperto vinha, eu entrava em pânico com o pânico. Era a ansiedade sobre a ansiedade. Um loop que se alimentava de si mesmo. Quando eu entendi o que era, comecei a conseguir nomear. Ao invés de alguma coisa tá errada, comecei a pensar: é a ansiedade. Eu sei o que é. Vai passar. Parece simples. E é. Mas foi transformador. Fui buscar ajuda profissional. E não vou mentir, demorou um tempo para funcionar. Terapia não é rápida. Não é uma pílula que resolve em 2 dias. É um processo. É trabalho. É desconfortável às vezes. Mas vale cada minuto. Comecei a prestar atenção no meu corpo. A entender que quando eu não dormia bem, a ansiedade ficava mais forte. Que quando eu ficava horas no celular antes de dormir, minha cabeça não descansava. Que quando eu não me movimentava, o aperto ficava mais pesado. Não virei outra pessoa. Ainda tenho dias difíceis. A ansiedade ainda aparece. Mas agora eu sei o que é. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessa história te tocou. E eu quero te dizer uma coisa com toda a sinceridade que eu tenho. Se você se reconheceu no que eu descrevi, isso não é fraqueza. Não é exagero. Não é frescura. Não é falta de gratidão pela vida que você tem. É o seu sistema nervoso pedindo atenção. É o seu corpo dizendo que alguma coisa precisa de cuidado. E ignorar isso não é ser forte. Prestar atenção é ser forte. Eu não sei o que você está carregando. Não sei há quanto tempo. Não sei se alguém já te disse que era normal sentir assim. Mas eu quero te dizer, você não precisa continuar sem entender o que sente. Existe nome, existe explicação, existe caminho. E o primeiro passo, muitas vezes, é simplesmente aceitar que algo precisa de atenção. Se esse vídeo fez algum sentido para você, manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque uma das coisas mais solitárias do mundo é carregar algo sem saber o que é. E uma das coisas mais libertadoras é descobrir que você não está sozinho nisso. Se inscreve no Psicologando.
Toda semana eu trago uma conversa assim. Porque psicologia não deveria ser só para quem pode pagar uma sessão. Deveria ser para todo mundo. Obrigado por ter ficado até o final. Nos encontramos no próximo vídeo. Até Lear.